Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus aplique essa palavra aos nossos corações. A promessa do paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É importante a ordem das palavras aqui ministradas por Jesus, da série Últimas Palavras da Cruz, frisando hoje a segunda promessa do paraíso. E a primeira pessoa a experimentar o perdão de Deus que foi ofertado na cruz foi esse pecador moribundo que viu as cenas e ouvia tudo o que ali era dito, inclusive ouviu as primeiras palavras ofertando o perdão. E agora ele experimenta. Alguém já disse que tinha um querubim à entrada do jardim do Éden, mas quando Jesus vai à cruz e oferta o perdão, dar a sua vida pela humanidade perdida, o querubim coloca a sua espada na bainha e vai embora. Isso simbolicamente falando, porque agora é legada a entrada franca ao paraíso de Deus. Veja que no Antigo Testamento os profetas viam o céu fechado, mas agora, depois do Calvário, o céu está aberto. O homem no Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, fala do paraíso de Deus, segundo aos Coríntios 12, 1 a 7. Diz: Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais ao homem não é lícito proferir. São Paulo deixa claro e dá a entender que ele mesmo foi quem foi arrebatado ao terceiro céu, contemplou o paraíso de Deus. João apóstolo foi arrebatado em espírito e viu cena nos céus. Apocalipse 4, 1. Sobe para aqui. João desvenda cenas do céu, vendo a porta entreabertas, e contemplou maravilhas. Estevão, primeiro mártir da igreja, Atos 7:56. Ele fixa os olhos no céu quando está sendo ele apedrejado pelos seus inimigos, e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à sua direita. É que Jesus naquele momento dava boas-vindas ao primeiro mártir da igreja. Ele o recebe no céu. O paraíso foi aberto pela cruz do Calvário em Cristo Jesus. E é por isso, gente, que nós como crentes podemos ter certeza do céu, e que seremos um dia, na vida de Jesus, arrebatados entre nuvens ao encontro dele nos céus, onde estaremos para sempre com o Senhor, onde ele estiver. Nós podemos ter certeza que ao fechar os olhos para esta vida, o crente desfrutará das maravilhas do céu. O malfeitor da cruz foi o primeiro a experimentar o paraíso. Não existe, então, o tal sono da alma, pois ao morrer o crente, lhe é assegurado a entrada no paraíso de Deus. Note que era um ladrão, mas que agora, arrependido, tem livre acesso à presença de Deus, porque só a obra da cruz, ouvinte, dá direito e acesso à santa presença de Deus. Aqui temos então a conversão de um homem que antes estava a ouvir: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas agora ouviu para ele: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui foi a segunda declaração de Jesus na cruz, e esta frase muito significou para ele e também
para nós. Na realidade, aquele homem estava sendo crucificado por causa de um delito cometido na sociedade. Estava ali ele e um companheiro seu, e agora escuta Jesus ofertar perdão aos seus inimigos, e certamente isso muito o impressionou. Nessa segunda declaração, ele fala a um ladrão arrependido, ele assegura então o direito ao paraíso de Deus. Os dois ladrões estavam recebendo o que era justo, pois tinham cometido um delito grave da sociedade, mas não estavam mais juntos na cruz. Estavam de um lado e outro do outro. Estavam separados com a cruz do meio, Jesus, aquele que sim faz toda a diferença. De qual lado você está, ouvinte? Jesus faz a diferença. Mesmo que aqueles homens tivessem andado juntos, quem sabe cometido um roubo, um assassinato, juntos, em parceria, mas agora não eram mais as mesmas pessoas. Era bem diferente. Ele, compenetrado de sua condição pecaminosa, ele suplica a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E lhe foi assegurado: hoje estarás comigo no paraíso. Aqui se cumpriu a escritura do Velho Testamento, Isaías 53:12, que foi contado com transgressores e pelos malfeitores intercedeu. Atos 2:23, encontramos o apóstolo pregando e mostrando para os que crucificaram a Jesus que eles mataram o autor da vida, mas Deus cumpriu assim seu propósito, seu desígnio, e como já foi dito por alguém, ali estavam as mãos perversas dos homens, mas também estava a mão santa de Deus, porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, dando a sua alma pelos nossos pecados, para nos trazer o perdão e a vida eterna. O ladrão, ele olhou para a cruz de Jesus. Ele viu o título que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Alguém já disse que o primeiro folheto foi escrito por Pilatos. O primeiro folheto da época da graça, da época do Novo Testamento, foi escrito por Pilatos. E ele foi escrito em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. Lembra que a lei mosaica foi dada em hebraico. A lei romana era em latim. E agora a graça de Deus vem na língua grega do Novo Testamento. Sendo que era uma execução pública, onde passava pessoas de diversos lugares e até de idiomas diferentes. Ali todos podiam entender, tanto em hebraico como aramaico e grego. Latim e grego, desculpe, não aramaico, latim e grego. E assim foi um folheto evangelizador, escrito não por acaso, mas cumprindo o eterno propósito de Deus da parte de Pilatos, mesmo que ele não sabia. É prometida a entrada no paraíso. E quem é que pode entrar no paraíso? Como entrar no paraíso? A Bíblia declara em Apocalipse 2:7: o vencedor receberá da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é que pode entrar no paraíso? É aquele que é vencedor. O vencedor é aquele que é um crente verdadeiro, genuíno em Jesus. É aquele que arrependeu-se dos seus pecados e voltou-se à cruz arrependido e recebeu o pagamento efetuado por Deus através da obra de Jesus como suficiente para pagar os nossos pecados. É só por Jesus, é só em Jesus e através de Jesus que o pecador pode chegar no céu, pois ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem
ao Pai senão por mim. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo João, 1 João 5, 4 e 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí está, somente quem é um vencedor pode entrar no paraíso de Deus. O ladrão arrependido foi vencedor, pois entendeu a forma providenciada por Deus para introduzir a cada pecador a sua santa presença. Aquele que se compenetra de sua condição de pecador que é, e reconhece Jesus como Filho de Deus, aquele que por Deus foi enviado para nos perdoar e salvar, esse poderá ter certeza da promessa assegurada de entrar no paraíso de Deus. Aquele pecador moribundo então confessou a Jesus Cristo naquela oportunidade. Note, ouvinte, alguns pontos curiosos sobre aquele ladrão que se encontrava na cruz. Aquele homem que se converteu, ele era condenado à morte pelas autoridades judaicas. O seu amigo ladrão estava condenado pelo delito também cometido igualmente como ele. Mas Jesus estava na cruz. Ele não fez mal algum. Estava assumindo a sua culpa, a minha culpa, a nossa condenação. Mas aquele ladrão que reconhece o Santo de Deus, Jesus, faz uma confissão pública e muito importante e teve de enfrentar, primeiro, a multidão que se opunha a Jesus. Segundo, os soldados que zombavam dele. Terceiro, seu colega ladrão que zombava de Jesus também. Esse homem teve uma coragem incrível. Ele teve que enfrentar também, em outra instância, as autoridades judaicas e romanas, os soldados, os sacerdotes, os líderes judeus. Aquele homem enfrenta. Agora, o seu próprio amigo é enfrentado também. Ele teve coragem, ele teve fé. Olha o que diz Apocalipse 21:8. Disse que os covardes não herdarão, não poderão entrar no reino de Deus. Os covardes herdarão o lago de fogo. Está escrito em Apocalipse 21:8. Que os incrédulos, abomináveis, assassinos, os tímidos ou os covardes vão herdar o lago de fogo. Mas aquele homem não foi covarde. Levanta a sua voz, confessa a Jesus. Lembra-te de mim, Jesus, ao vires no teu reino. E lhe foi assegurada a promessa de entrar no paraíso de Deus. Ele pouco ouviu sobre Jesus, mas o pouco que ouviu e viu foi suficiente para entender e se entregar a ele. Deixa assim lições para a humanidade atual, pois aquele homem não voltou o seu olhar para ninguém mais, e sim para uma pessoa, Jesus. Meu prezado ouvinte, para quem você se volta em suas horas de reconhecimento da necessidade espiritual, quando reconhece que precisa de ajuda para a alma, para a sua vida, para quem você se volta? Não se volte para ninguém, simplesmente para Jesus Cristo. Aquele homem vai a Jesus, ele era uma pessoa que compreendia verdadeiramente o plano de Deus. Observa sobre ele algo mais. Aquele homem recorre a Jesus pedindo o quê? Ele estava na cruz, ele sabia que iria morrer, então ele vai para Jesus e diz: Jesus, me tira daqui, o Senhor tem poder, vai me livrar, eu sou jovem ainda, tenho que viver muito mais, me tira daqui. Eu até, Jesus, te ordeno que me tira daqui, eu tenho autoridade para dizer me tira daqui. Não, aquele homem não tinha autoridade alguma, nem você. Aquele homem recorreu a Jesus com humildade, suplicando. Ele pediu, ele não falava sobre a sua situação física ou dores. Jesus me alivia dessa dor. Mas ele disse, Jesus, ele focaliza o futuro, ele focaliza algo mais elevado. Jesus, lembra-te de mim ao vires no teu reino. Jesus, meu desejo agora é no nível espiritual. Essa vida vai passar, eu me volto para o Senhor, me entrego a Ti, lembra-te de mim, Jesus. Ah, que maravilha para aquele homem ouvir as palavras de Jesus. Não é tanto naquele tempo, mas agora, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Como foi tranquilizador para aquele homem ouvir essas palavras da boca do próprio Salvador, da parte de Jesus. O ladrão não é um exemplo de alguém que se converte na última oportunidade, e sim de
alguém que aproveita a oportunidade que tem. Aquele homem pode não ter tido nenhuma outra oportunidade, dá para entender que ele era ignorante quanto ao assunto, mas agora ele entende o necessário, o suficiente, e ele busca Jesus. Eu sei que tem tanta gente doente, sofrendo, passando dificuldades e agonias. Você recorre a Jesus para quê? Para o esclarecer e o direcionar no nível espiritual, ou estás ligado à terra, buscando apenas coisas da terra? Não estou dizendo com isso que Jesus não pode te dar alívio, paz e tranquilização, abençoar e até curar na tua enfermidade. Pode sim, mas o interesse maior, a carência maior, é priorizado aqui o âmbito espiritual, o lado espiritual. E você não venha pensar também, eu sou jovem, vou deixar a vida correr. Um dia, em meus apuros, como alguns já dizem, na última agonia, vou então falar para Jesus meu problema, e você crente, e você salvo na hora de morrer. Então vai ser crente para morrer, não é? Quem garante é você que você vai ter a oportunidade, antes de morrer, de clamar a Jesus. Muitos pensavam que sim, e se equivocaram completamente. Hoje desfrutam de amarguras eternas na eternidade. Mas você pode ter o exemplo daquele ladrão, que na oportunidade que tem, agarra, e com todo entusiasmo e ardor, ele se apegou a Jesus. Não é necessário, ouvinte, chegar a uma situação tal qual aquele ladrão na cruz para fazer o reconhecimento de uma decisão verdadeira a ele. Hoje pode exclamar, ele está pronto a ouvir. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, declara-nos o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios 6:2. Deus hoje está chamando. Você pode pensar e até dizer, como alguns já dizem, quando Deus me chamar, eu vou. Quando Deus quiser, quando Deus me chamar, você está atrasado, ouvinte. Já está completamente atrasado. Já és um retardatário, porque Jesus, enquanto aqui na terra, já estende o seu convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele chama e ele garante o perdão, a vida eterna. Nós não estamos aqui para propor a quem está em dificuldade, a quem está doente. Aceite a Jesus que serás curado e vai ter uma vida de saúde daqui para frente. Não estamos para garantir isso, porque esse não é o nosso ministério. A vida é dom de Deus, a saúde Deus a dará ou não, mas se não a der, dará graça para você superar momentos difíceis da vida, mas Ele quer que você seja contentado com a paz que Ele traz ao coração, ao ter certeza da segurança eterna, da vida indissolúvel, a vida além desta vida, pois até a própria morte não é o fim, pois não foi para aquele ladrão o fim, e Jesus na cruz estava realizando a obra de redenção e o fez com muita perfeição. Ao entrar Jesus na casa de um homem chamado Zaqueu, declarou para ele que estava arrependido, o ladrão, o Zaqueu arrependido. Jesus declara: hoje houve salvação nesta casa. Hoje, você pode ter certeza hoje, ter vida hoje, ter salvação hoje. O ladrão era um pecador perdido, o outro também o era. Só um reconhece Jesus, que é justo e salvador e que pode introduzir no paraíso. No meio estava a cruz da redenção. De um lado estava a cruz da rejeição, do outro a cruz da recepção. No meio estava a cruz da redenção. O que o recebe implora para ele: Jesus, lembra-te de mim. Ouvinte, a Bíblia declara, promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi simplesmente para aquele ladrão, mas é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Tens a oportunidade agora. A qual cruz você pertence? A qual você se direciona? Você é da cruz da redenção e recepção, ou permanece na cruz da rejeição? Duro é enfrentar uma eternidade com o nome de incrédulo e rejeitando a Cristo.
Ele morreu para nos trazer a vida, mas a vida só usufruída para aqueles que se entregam, que o recebem, que abrem espaço na vida e no coração. E assim, Jesus pode fazer nele morada. Qualquer pessoa onde está, em qualquer lugar, de qualquer idade ou qualquer posição social, nesse momento, volta o seu pensamento para Jesus, que na cruz do Calvário deu a vida por ti. E peça a Ele o perdão, peça misericórdia, peça que Ele se lembre de ti e perdoe seus pecados e dê vida eterna. E é promessa assegurada, paraíso de Deus.